Quando a gente está falando sobre essa temática, né? Nós vimos aqui a Carol falando no S-News, né? Sobre disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais fala a respeito de uma vida que cresce e amadurece em Deus. Ou seja, a nossa vida espiritual desenvolvida à estatura que Deus tem para nós, que é Cristo Jesus. Ele fala que todos nós devemos crescer e amadurecer até alcançarmos a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então todos nós precisamos ter em mente que precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não pode estar estagnada nas experiências que tivemos anos atrás. Às vezes a gente chama alguém e fala assim: você podia dar um testemunho daquilo que é a bondade e a fidelidade de Deus que te segue todos os dias, e a pessoa tem que para contar, às vezes ela vai contar algo lá do dia da conversão, que é muito importante, que é essencial, mas que não pode restringir a nossa vida com Deus a um testemunho muito antigo. Eu preciso contar uma história vivenciada, né, recorrentemente nas nossas vidas, ou seja, eu e você precisamos crescer, amadurecer. Disciplina tem a ver com foco, objetivo. Disciplina tem a ver com desenvolvimento intencional das minhas habilidades, dos meus objetivos serem alcançados. Uma pessoa de sucesso, alguém que tem êxito na vida, normalmente, quando a gente compara com alguém que não obteve os êxitos almejados, a gente vai encontrar uma diferença que se chama disciplina. Normalmente, uma pessoa bem-sucedida é aquela que faz com consistência e constância aquilo que as pessoas que não têm sucesso fazem esporadicamente. Então, se na nossa vida física, emocional, educacional, intelectual, para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente desenvolva, eu preciso ter disciplina e aplicação com constância e consistência, a vida espiritual da mesma forma. Então nós precisamos o quê? Conhecer mais da palavra de Deus, precisamos nos dedicar a conhecer mais a Deus, a entender a família. E quando a gente escreve um livro, esse é um livro escrito por os professores que são da escola de liderança, e todo mundo está convidado, né, a fazer parte da escola de liderança. Toda a última terça-feira do mês, nós temos uma escola que tem como objetivo ajudar aqueles alunos a desenvolverem a sua vida espiritual. Então, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de forma mágica na nossa vida. E o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é um Deus de processo. Ou seja, é como um homem que semeou uma semente, e aquela semente germina, cresce, e para que ela possa germinar e crescer, é necessário que ela esteja na boa terra, é necessário que ela seja aguada, é necessário que ela seja protegida dos pássaros que querem comê-la, é necessário que ela seja plantada no lugar adequado. É assim a nossa vida. Então, se eu e você queremos desenvolver, eu preciso me aplicar a algumas disciplinas. Aí agora falando de disciplina no sentido das matérias. Os mais antigos, né, quando estava lá na escola, ele dizia: quais são as disciplinas que você está fazendo? Ele estava dizendo: quais são as matérias que você está fazendo na escola? Disciplina também tem a ver com a nossa dedicação, e disciplina tem a ver com a nossa correção. Uma pessoa disciplinada, normalmente é aquela que a gente fala: não, essa pessoa, ela é bacana porque ela é muito disciplinada. Ele é um trabalhador disciplinado, ele é um empreendedor disciplinado, ele é uma pessoa que tem prática de educação física, né, disciplinado. Então ele alcança os objetivos porque ele é disciplinado. Quando a gente começou a meditar, a propor esse texto para a nossa vida como família Sal da Terra, não apenas essa congregação, mas todas as igrejas do Sal da Terra, a escola hoje está em 10 locais, né, onde a gente viaja para dar aula. Então eu vou dar aula em Florianópolis, dou aula em Salvador, dou aula no Rio de Janeiro, nós damos aula em Brasília, em Goiânia, em Tuiutaba, nós damos aula no Rio de Janeiro, ou seja, há muitos outros polos da família Sal da Terra, 97 igrejas espalhadas, onde a gente está pelo menos próximo desses polos, onde a gente tem a escola, fora o online, que as pessoas podem fazer online também. E aí a gente se dispôs a meditar num texto, e esse texto é o texto que é a chave, né, que a gente tem usado lá em Atos, no capítulo 2, a gente já leu ele aqui várias vezes, porque esse ano a gente vai passar por ele por várias vezes, justamente porque ele é a base da nossa referência de
meditação, e diz assim em Atos 2:42: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, dividiam dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Cada dia, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Essa minha versão é da Nova Tradução da Linguagem de hoje, e às vezes a que não foi projetada ali, ela fala sobre, de uma outra versão que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e louvavam, e enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Todas essas temáticas são extremamente importantes, a gente vai passar por elas: oração, palavra de Deus, comunhão. E o nosso tema de hoje tem a ver com culto a Deus. Culto a Deus é a minha vida. Primeira coisa, vamos aprender duas coisas. Todos nós somos criados por Deus, e segundo os estudiosos, os biblistas, os entendidos das Escrituras, a criação da humanidade se deu para glorificar a Deus. Então, eu e você fomos criados para sermos adoradores de Deus. E presta atenção, porque isso é extremamente importante. E Deus está em busca de verdadeiros adoradores, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, em que Deus está buscando? Verdadeiros adoradores. Então, quando Jesus dá uma ordem para nós, ele fala assim: vocês devem ir por todas as nações, fazendo discípulos de todos os povos, ensinando, está lá em Mateus 28, no verso 19 e 20, ele diz assim: ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O objetivo de fazer discípulos é para que os que não conhecem a Deus se tornem o quê? Adoradores de Deus. E aí nós temos duas coisas que precisamos aprender hoje. Primeiro, a nossa vida integralmente tem que ser uma vida de adoração a Deus. A adoração não está restrita ao momento em que a gente se ajunta como família de Deus, como hoje à noite, para prestarmos culto a Deus solene. Esse momento, e a gente vai falar sobre ele, é extremamente importante. Mas para que esse momento faça sentido, eu tenho que entender que a minha vida é integralmente para Deus. Então a roupa que eu venho no culto, para adorar a Deus, tem que ser a roupa que eu saio para passear. Porque qual a diferença de um lugar de outro? As palavras que saem da minha boca, a maneira e meu estilo de vida precisa ser adoração a Deus. Então, se você é jardineiro, na sua profissão, você precisa ser um adorador de Deus. Ou seja, tudo quanto você fizer, seja qual profissão que você exercer, essa profissão precisa ser expressada através de um adorador genuíno de Deus. Por isso que a Bíblia diz que tudo quanto fizer, faça como quem faz a Deus. Então, se você tem uma profissão, você vai fazer a sua profissão não apenas pela remuneração que você tem. Então, tem muita gente que fala assim: eu também não faço direito porque eu ganho pouco. Bom, isso é de quem não conhece a Deus, porque agora tudo que está nas minhas mãos, eu preciso entender que eu vou fazer não pelo dinheiro, mas porque eu sou um verdadeiro adorador. O dinheiro na vida do cristão é consequência do desenvolvimento daquilo que ele faz, bem feito. E quanto melhor você fazer, mais o seu trabalho é valorizado, mais remuneração você tem. Então, eu não trabalho pelo dinheiro, mas a consequência de eu ser um verdadeiro adorador na minha profissão, vai fazer de mim o quê? Um excelente profissional, honesto, íntegro, digno, e é isso, a Bíblia diz o quê? Digno do seu salário ao trabalhador. Então, primeira coisa, não existe uma vida em que nós estamos aqui, e outra vida quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa família, na vida social.
Se eu não entender que a minha vida como um todo precisa expressar culto a Deus, eu vou fracassar pelo caminho na minha jornada espiritual. Eu e você precisamos entender o que Deus tem para nós. Por isso que a gente tem que estar claro a missão que Deus nos deu, porque nós glorificamos a Deus quando nós damos frutos. Lembrar quando ele diz? Ide fazer discípulos, né? Nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E o apóstolo João, ele escrevendo, ele fala assim: olha, nisto é glorificado o nosso Pai, em que vocês dão muito fruto. Então ele está dizendo, quanto mais frutuoso, mais frutificar na minha vida eu tiver, mais eu vou glorificar a Deus. E aí começa a pergunta: na minha vida eu glorifico a Deus revelando Cristo na vida para outros? Eu conheço fruto da minha vida nos amigos, no meu grupo social, no meu círculo de trabalho, as pessoas conheceram Deus através de mim? Porque se eu não estou dando fruto, e aí ele está falando de fruto que é gerar filhos e filhas espirituais, eu tenho que avaliar a minha caminhada e a minha jornada. Então nós temos muitas pessoas que na hora de dar testemunho, dado um momento que teve com Deus há 20 anos atrás, e quando pergunta para ela se deu fruto, ela não consegue lembrar de ninguém que ela conduziu a Cristo na vida dela. Ou seja, se nós somos um adorador de dedicação plena da minha vida, eu não posso ter isso de maneira esporádica, eu preciso fazer isso de maneira consistente e constante. Quer ter sucesso na presença de Deus, seja constante. A Bíblia ainda exalta, fala, não espere a pessoa inconstante que ela receberá algo da parte do Senhor, porque ela é como onda, a onda do mar que é levada de um lado para o outro do vento, e ela apenas remove, né? Ou ela remexe as suas sujidades, as suas sujeiras. Então eu preciso pensar, bom, se eu sou verdadeiro adorador, que tipo de vida eu vivo, e se a minha adoração tem conduzido outros também à adoração a Cristo Jesus. É uma pergunta básica. Isso começa na nossa vida pessoal. Então quando a gente vem para o culto solene, isso tem que estar acontecendo na minha vida. Lembra lá da disciplina? Vamos pensar na nossa vida física. Alguém que fala assim, vou mudar hoje, vou falar sobre aprendizado de uma língua. E você pode dizer, não, eu quero aprender a falar alemão. Deus está falando para mim que vai me levar para as nações, eu tenho que aprender alemão. Eu vou dedicar 5 minutos do meu dia para aprender alemão. Quantos anos vai precisar para aprender alemão, dedicando 5 minutos do seu tempo? Vai demorar um pouco, né? Isso vale para a nossa vida física, não é? Eu quero fazer exercício, eu quero trocar massa gorda por massa magra. Se eu fizer 5 minutos de exercício, já é alguma coisa para quem não faz nada, mas ali vai demorar tempo demais. A sua vida espiritual da mesma forma. E muitos de nós está tentando ter uma vida espiritual completa e plena com 1h15 que você vem para o culto semanal. Você acha que vai funcionar? Pensa bem, faz a conta. Se eu vou conseguir enfrentar a vida nas outras tantas horas semanais, com 1 hora de aprendizado e dedicação à adoração, à reflexão da palavra e à oração. Então eu preciso entender que quanto mais eu quero crescer, mais eu quero amadurecer, mais eu quero aprender, mais tempo é necessário que eu dedique a uma disciplina, seja ela qual for. Como é que está seu culto pessoal? Qual foi a última vez que você por si mesmo abriu a Bíblia e leu as Escrituras Sagradas? Qual foi a última vez que você aprendeu um cântico novo, está lá escutando a Rádio Cidade 104, que está lá no seu carro, para você poder ouvir e adorar a Deus todo o tempo? Qual foi a última vez que você intercedeu pelos seus amigos? Qual a outra vez que você testemunhou do amor de Deus para alguém que caminha com você? São disciplinas de culto. Porque quando eu chego aqui, eu tenho que expressar minha gratidão, minha alegria de estar na presença de Deus. Então começa na minha casa, começa na sua casa e transborda para esse momento que nós vivemos aqui. Quando a gente vai falar de culto, então, a Bíblia diz, primeira coisa, não deixe de congregar. Congregar é algo extremamente importante, relevante e essencial na vida de um discípulo. Há uma exortação para nós, fala assim, você não pode deixar de congregar.
Muita gente pensa, não, mas eu estou bem com Deus, sou eu não gosto de muita gente, eu fico lá na minha casa, eu estudo a Bíblia, eu leio, estou escutando lá na internet. Não, a Bíblia diz que nós não podemos deixar, porque é nesse ambiente onde estão reunidos os irmãos que Deus ordena a bênção da vida sobre nós. Então há um momento espiritual, essa reunião, quando a gente se ajunta de forma solene. E como é que a gente tem que fazer isso? Com excelência, de todo o nosso coração. Então por isso que na hora do culto solene, não dá para mim ficar respondendo o WhatsApp. Na hora do culto, não dá para mim ficar navegando para saber que o Flamengo perdeu de novo. E o Fluminense também, meu Fluminense. Então eu preciso estar focado em Deus. É um momento que a gente se reúne como família, e aí a gente tem o quê? Todo o coração debruçado, a minha atenção a Deus. A coisa mais triste que tem, você já passou por isso, eu tenho certeza, todos nós já passamos, de você estar conversando com alguém, e a pessoa não está prestando atenção no que você está falando. Aí você fala assim, olha para mim. Não é isso? Marido e mulher tem muito isso. Olha para mim, não estou prestando atenção, não, eu quero que você olhe para mim. Foco, dá foco. Aí, às vezes a gente está na presença de Deus e não está prestando atenção. A nossa mente está em outro lugar. Então, quando a gente se reúne, eu preciso apresentar um culto com excelência, com atenção, com entendimento que quando nós nos reunimos, Deus está presente nesse lugar, porque Ele diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, de Jesus, ali eu estarei. Quem está reunido aqui em nome de Jesus? Então, Jesus está nesse lugar, amém? O Espírito Santo da promessa está aqui, para nos lembrar, para nos consolar, para nos dirigir. Talvez seja uma frase de uma canção que vai fazer sentido, e vai nos encher de fé, para enfrentar os desafios que nós temos na semana. Talvez seja uma palavra do pregador, que a gente vai falar, poxa, eu preciso voltar lá, e pedir perdão, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, meu amigo. Cura. Talvez seja uma dor profunda no seu coração, que quando a gente está reunido como irmão, Deus vem com a sua mão sobrenatural e promove cura na sua alma. Porque às vezes a vida está pesada, está cinza, e Deus diz, não, eu quero produzir cura na sua vida. Respira fundo. Esse é o ambiente que Deus tem. Aí alguém pode dizer, mas qual é o tipo de culto ideal? Porque às vezes as pessoas dizem, esse dia eu fui numa loja de celular, e a moça falou para mim, gosto mais lá do culto. Você é pastor lá, né? Eu falei, sou. Ela pegou e falou assim, aqueles cânticos me inspiram, eu saio de lá diferente, eu percebo Deus. Outras pessoas vêm cá e falam assim, detestei, parece boate, tanto de luz piscando, trem escuro, já não vê ninguém, um tanto de gente, dá algeriza de gente, mas... Então tem gente que se identifica com a forma que a gente faz, e tem gente que não se identifica. Então há uma maneira certa, a Bíblia fala de um tipo de culto? Não. Se você for olhar para as famílias Sal da Terra, as igrejas Sal da Terra, entre as 97, você vai ser num lugar, no outro lugar, você vai ter diferentes formas de culto a Deus. Você vai perceber que há liturgias diferentes. Então não há uma maneira que a Bíblia diz, é essa forma, mas nós vamos aprender hoje de um caminho que nós podemos aprender, que é o caminho do tabernáculo. O tabernáculo é o templo que Deus deu quando o povo sai do Egito. Lembra lá? Qual era a ordem de Deus para Moisés? Moisés, você fala para Faraó deixar meu povo partir, para que eles sejam levados ao deserto, para fazer festa para mim, para fazer culto de adoração. Há um versículo, né, que ele fala sobre festa, então é uma adoração de festa. Lá em Êxodo 5:1 diz assim, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Então, culto é um lugar festivo, na presença de Deus, solene, mas de alegria. Em Êxodo, no capítulo 3, ele já fala assim, eu estarei com você, e essa palavra é a prova que eu sou quem o envia, e quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto a Deus nesse monte. Então, um culto a Deus solene, quando nós nos reunimos juntos. E o que é o tabernáculo? Lá em Êxodo 25 diz assim, farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles,
façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e cada um dos seus utensílios. Ou seja, o tabernáculo era o projeto de Deus, que Deus deu a Moisés, para que fosse construído, para que enquanto o povo estivesse no deserto, eles pudessem utilizar essa figura para entender culto a Deus. Isso aqui, quando a gente debruça, a gente ainda vai fazer uma série só sobre o tabernáculo, para a gente entender a riqueza de detalhe que é o tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel, porque o povo estava no deserto, para quem se lembra, quando a nuvem se movia, o povo tinha de se mover. Quando a coluna de fogo se movia, o povo tinha de levantar acampamento e seguir a nuvem ou seguir a coluna de fogo à noite. Mas quando a nuvem estava parada e o fogo estava à noite aquecido, era momento em que as tribos ficavam acampadas. E esse é o modelo que Deus deu, cercado de uma cerca de linho branco. E aí começa uma coisa importante. Quando o tabernáculo era montado, ele era montado no centro de todo o acampamento das 12 tribos. Então as 12 tribos ficavam em torno. Olha só, normalmente, quando estabelecia uma cidade no mundo ocidental, o que tinha no centro da cidade? A praça com a igreja matriz, porque era o lugar central da cidade. A vida central deve ser o quê? A adoração a Deus. E era assim. E olha só que coisa interessante. O tabernáculo tinha uma só porta, só entrava para dentro dele por uma porta, que significa que é Jesus, o único caminho para entrar. E sabe qual era a tribo que no sistema de acampamento era montada? Sabe qual era a tribo que estava na frente da porta? A tribo de Judá. Quem é Judá? Um dos filhos de Jacó, de Israel. E da onde vem Jesus? Jesus é o leão da tribo de Judá. É aquele que nos levaria à verdadeira adoração. E aí a gente passa por vários objetos. O primeiro objeto que a gente entra pela porta única, a gente se depara com o quê? O altar do sacrifício. Põe um altar de sacrifício aqui para mim. Então o altar do sacrifício era a primeira coisa que estava quando as pessoas entravam para dentro do tabernáculo. Então presta atenção, para que haja adoração, culto na minha vida, há um só caminho, uma só porta. Jesus diz, eu sou a porta, ninguém entra para aquilo que Deus tem para nós, se não for por essa porta. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E como eu tenho na frente da porta? Sacrifício. O que era necessário para se aproximar de Deus? Todo pecador, se se aproximasse de Deus, era fulminado pelo seu pecado. Então era necessário primeiro o quê? Apresentar a oferta de remissão, onde as pessoas traziam os animais, que não podia ter defeito, ele era sacrificado, então ele era purificado no altar. O segundo objeto, volta lá o segundo objeto que nós temos, na sequência, lá no fundo, aquela tenda, é chamado do santo lugar, e o santíssimo lugar está dentro da tenda, onde estava a arca da aliança. Mas para que a gente pudesse chegar à presença de Deus, aquela tenda significava a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus na sua vida? Então eu preciso entender um caminho. Entro pelo Jesus, agora o sacrifício é feito, e a gente se depara com a bacia de bronze, a pia de bronze, pode pôr a pia. A pia de bronze, ela tinha uma função de lavar as mãos depois do sacrifício, e ao mesmo tempo, porque era bronze polido, aquilo refletia a imagem do que ofertou, para que a gente possa se ver de forma nova, uma vez que o nosso sacrifício foi feito, o sacrifício de Jesus foi feito, o sangue foi derramado por amor de nós, e agora nós podemos ser purificados nas águas. Nós temos agora 9 de julho, batismo. Então, eu tenho que entender que batismo na nossa vida não é uma possibilidade, uma opção. Batismo é uma ordenança de Deus para nós. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão, fala, eu sou. Então, se você não foi batizado, você tem que rever se você é de fato discípulo, porque a Bíblia diz, todo que crê e for batizado será salvo. Mas muita gente está pensando que o batismo está depois de tudo. Não, o batismo está no início da minha jornada.
eu entendi o sacrifício de Jesus, e agora eu passo pelas águas. Na sequência, nós vamos ver a entrada, volta para o tabernáculo como um todo. Ali era a porta, e a gente entra para dentro. Tem 2 compartimentos. O primeiro tinha 3 utensílios. Um deles é a mesa de pães, que era a representação da comunhão. Os 12 pães das tribos de Israel, ou seja, aquilo significava que é necessário para chegar à presença de Deus entender comunhão. Que nós vamos partir o pão, não é isso que nós lemos em Atos? Então, se eu não entender comunhão, a minha adoração vai ficar no meio do caminho. Do lado tinha o candelabro, o menorá. O que era o candelabro? Era uma peça só, que tinha uma haste central e 6 braços, 3 de cada lado. Ali, o que tinha? Óleo, e ali tinha a chama que queima. Significa que lá dentro do tabernáculo não tinha luz do sol, não tinha luz do externo. A cortina era tão densa que não tinha luz. Você quer viver a vida com Deus no sobrenatural, você precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Sem a luz divina, você vai estar ofuscado pelo brilho desse mundo. E mais do que isso, de novo, comunhão, porque para uma luz estar acesa, todos têm que estar, porque eles são supridos pela mesma fonte de óleo, que é o Espírito Santo. Por isso que comunhão na vida do cristão é algo essencial, e ninguém pode ter comunhão com quem não tem o Espírito. Nós podemos ter amizade, fraternidade, companheirismo. Comunhão vem da palavra koinonia, onde agora estamos ligados uns aos outros, pelo óleo do Espírito que flui em mim e em você. Então muitas vezes a gente fala assim: Senhor, derrama do seu Espírito. O Espírito de Deus vai sair do nosso interior. A Bíblia diz que é rios de água viva que flui do nosso interior, porque agora, como pedras vivas, nós somos habitação do Espírito Santo. Se você tentar viver sua vida sem ser iluminado pelo Espírito, você não vai conseguir verdadeira adoração. E aí a terceira peça é o altar do incenso. O altar do incenso significa a oração contínua na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz o quê? Vigiai e orai em todo tempo. Você tem que ter uma vida de vigilância, ou seja, você tem que estar conectado ao Espírito Santo, de maneira que na sua oração, você é capaz de discernir as escolhas no seu dia a dia. Tem muita gente pedindo para Deus: Deus, me fala o que eu tenho que fazer. E Deus diz: lê a Bíblia. Começa lendo a Bíblia, e aí ora, esteja conectado a Deus. Ou seja, esse incensário precisava queimar incenso o tempo todo. Então lá dentro tinha, para que a gente entrar na presença de Deus, é necessário oração e adoração. Aí nós passamos para dentro do Santo dos Santos. Tinha uma cortina muito pesada, e essa cortina impedia, só podia entrar lá o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele tinha de apresentar sangue na Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança aqui, às vezes a gente chama tudo isso de Arca da Aliança. Na verdade são 2 peças. Aqui é a caixa, que era de madeira cássia revestida de ouro, e a tampa é chamada de propiciatório, o lugar do sacrifício. Os anjos estão lá, os querubins, fazendo menção da comunhão, que é lá naquele lugar da comunhão que Deus está presente. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança era o testemunho da presença de Deus. 3 elementos: um pote de maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Ali estava Deus dizendo: você quer verdadeira adoração na sua vida? Adore segundo a palavra de Deus. Ou seja, verbalize: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bíblia pura. Então eu estou cantando algo que reforça a minha jornada com Deus. A vara de Arão, poder de Deus, porque foi lá naquele confronto com os mágicos do Egito, que a vara de Arão se tornou em serpente, engoliu as varas dos magos que ali estavam. E o maná, que Deus dizendo para mim e para você: eu vou ser suprimento na sua vida sempre. Palavra, Jesus. Poder, Espírito Santo. Maná, o próprio Jesus como o pão da vida. Ou seja, tudo isso engloba uma jornada
de verdadeiro adorador. Então, quando eu entender que o meu culto a Deus precisa ter consciência de um só mediador, que é uma única porta, é necessário eu entender que o sacrifício de Jesus foi feito, altar do sacrifício, que eu fui lavado pelo seu sangue, portanto agora, diante da pia de purificação, eu estou lavado por Jesus. Aí eu entro naquele lugar mais íntimo, que ali só entrava sacerdotes, no primeiro compartimento, e ali tinha o quê? A consciência dos pães, de comunhão, de suprimento, o menorá, que era o candelabro que iluminava pela presença do Espírito, o incensário, que levava a oração na presença de Deus. Aí nós podemos entrar no santíssimo lugar. O que aconteceu na crucificação de Jesus? Naquela época não havia mais o tabernáculo tinha sido substituído pelo templo de Salomão, e lá no templo de Salomão era o tabernáculo em dimensões maiores, então todo o processo era o mesmo, e havia uma cortina muito densa, pesada, que separava o lugar onde estava a Arca da Aliança, chamado de Santíssimo Lugar. Quando Jesus morreu fora da cidade, diz as Escrituras Sagradas, que o véu lá no templo foi rasgado. Qual era o véu que fazia a separação entre Deus e os homens? A cortina. Era uma cortina que, segundo os estudiosos, era necessário vários homens para arrastar ela, era de veludo pesado, não era uma cortininha igual a gente tem ali na entrada, era uma parede de pano, e Deus rasgou de cima a baixo. Significa que, uma vez que Jesus morreu, os nossos pecados foram perdoados, e agora nós temos livre acesso à presença de Deus, e não vai ser necessário que nenhum sacerdote nos represente diante de Deus mais, porque nós temos Jesus como sumo sacerdote das nossas almas. Fala assim, glória a Deus. Então você quer prestar culto para Deus, entenda esse caminho de adoração. E aí, se você vai fazer isso, lá no Salmo 150 diz, louve a Deus com símbolos sonoros, com peças retumbantes, com instrumentos de corda, todo ser que respire, louve a Deus. Então aí não importa se a gente vai usar o piano, se a gente vai usar a percussão, se a gente vai usar o violão, se a guitarra elétrica, o importante é que todos nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu queria orar por aqueles que querem ser adoradores em espírito e verdade, por aqueles que querem dizer, eu quero entender esse caminho na minha vida, para que na minha vida devocional eu entenda o sacrifício, eu entendo o único mediador, eu entendo o lugar da lavagem da minha alma. Eu quero viver uma vida de adoração em todo o tempo, e quero que no momento congregacional, os meus dons, os seus dons sejam utilizados para louvor do reino de Deus. Pelas misericórdias de Deus, Deus não chamou ninguém para esquentar cadeira em culto. Ninguém veio aqui para assistir o culto de alguém. Nós viemos aqui para prestar culto a Deus. E Deus colocou dons na sua vida, Deus colocou virtudes na sua vida, que precisam ser compartilhadas com a família. Então pergunta para Deus, Deus, onde eu posso ajudar, onde eu posso ser útil, onde eu posso multiplicar, aonde eu posso frutificar. Chega, porque talvez você tem 10, 15, 20 anos, e nunca assumiu a responsabilidade de vir acender a luz, para os seus irmãos poder prestar culto a Deus. Você quer maturidade, disciplina espiritual? Entenda que seus dons precisam ser utilizados para cultuar a Deus. Pai, nós estamos na Tua presença essa noite, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. O Senhor veio para falar o nosso coração e mudar a nossa história. E aqui estamos diante da Tua presença, porque queremos Te adorar em espírito e em verdade. Continue com seus olhos fechados, e aqueles que querem de fato amadurecer nessa disciplina na sua vida, queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você. Amém, amém. Levanta bem alta a mão. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Senhor derrame agora entendimento, que o Senhor possa despertar dons, talentos, profecia, revelação na vida de cada um. Que nós possamos entender que é lugar de oferta, que é lugar de louvor, que é lugar de comunhão, que é lugar de brilho do Teu Espírito, que é lugar de profecia na nossa vida. Espírito de Deus, move dentro de nós. Tira, Senhor, da comodidade. Tira, Senhor, daquelas pessoas que estão com preguiça espiritual, para que possam desenvolver maturidade
na sua jornada, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia.